Olá a todos, eu hoje gostaria de falar um pouquinho sobre as estratégias para o diagnóstico da Covid-19, essa nova doença associada à disseminação do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. É uma doença, como todos sabem, que em 80% dos pacientes produz um quadro respiratório leve, uma síndrome gripal, com tosse, dor de garganta, espirros, dor de cabeça e febre. Eventualmente, 20% dos pacientes podem apresentar formas moderadas a graves, eventualmente com quadro de pneumonia, e em 5% desses pacientes há necessidade de cuidados em unidade de terapia intensiva, uma vez que os quadros são mais graves. Do ponto de vista do diagnóstico, o método padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19 é a identificação do vírus em material da naso ou da orofaringe. Utilizando uma técnica chamada de RT-PCR, nós podemos então detectar a presença do vírus. Esse teste, ele é bastante utilizado no mundo inteiro e ele apresenta uma alta positividade e sensibilidade quando realizado nos primeiros dias dos sintomas da doença. Então, habitualmente, entre o primeiro e o sétimo dia é que a gente encontra uma maior positividade desse teste do RT-PCR. À medida que a infecção evolui, a infecção pelo SARS-coronavírus, então, a partir do sétimo, décimo ou 14º dia, o nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpos que podem ser detectados no sangue. Esses anticorpos são dirigidos contra proteínas do vírus e eles são úteis no diagnóstico. A maior parte dos testes que detectam anticorpos no sangue dos nossos pacientes são chamados testes rápidos, baseados numa técnica chamada imunocromatografia. A partir de amostras de sangue ou de derivados do sangue, como plasma ou soro, é feita a detecção desses anticorpos por uma técnica relativamente simples e que leva menos tempo do que a técnica convencional molecular da RT-PCR que nós falamos previamente. Esses testes eles são habitualmente rápidos, não requerem grandes aparatos do ponto de vista laboratorial e podem produzir resultados dentro de um período de 15 a 30 minutos. Entretanto, a sensibilidade e a especificidade desses testes rápidos, ela depende do tempo de sintomas que o paciente tem. Habitualmente, os testes eles costumam ser mais úteis, os testes rápidos, quando coletados depois de 10, 14 dias de doença. Eventualmente, esses testes rápidos também podem ser úteis para detectarmos pacientes que entraram em contato com o vírus, não tiveram sintomas, ou seja, foram assintomáticos, mas desenvolveram imunidade contra o vírus. Então, o teste de anticorpos, esses testes rápidos, podem então ser utilizados para mapear dentro da população aqueles indivíduos que já apresentam imunidade. Nós ainda não sabemos se essa imunidade ela é duradoura, se eventualmente esse paciente está imune pelo resto da vida com relação a esse novo coronavírus, e novos estudos serão necessários para que a gente possa, de uma forma mais segura, definir se essa imunidade ela é apenas temporária ou se ela é duradoura. De qualquer modo, temos então um pool de testes diagnósticos que podem ser utilizados dentro da cronologia da doença e que podem ser úteis e são muito úteis para nos guiar no manejo de pacientes com a Covid-19.